O Rolê Universitário Podcast da PUC Goiás está de volta. Em nossa terceira temporada, vamos continuar falando sobre tudo e mais um pouco. Vai ter conversas sobre a vida universitária, histórias, curiosidades e muito mais. E como já sabem, somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Oi galera, hoje o nosso tema é o empreendedorismo. Sou a Maria Eduarda e vamos falar sobre como os acadêmicos podem transformar ideias em negócios. Se você já pensou em empreender, mas não sabe por onde começar, ou se tem aquela ideia incrível, mas acha que falta experiência, fica com a gente que neste episódio pode ser um divisor de águas para você. Eu sou a Belisa Monteiro e como a Duda já adiantou, no episódio de hoje a gente vai discutir sobre como enxergar oportunidades, criar soluções e principalmente ter uma postura ativa diante dos desafios. No mercado atual, até mesmo quem não pretende abrir um negócio precisa ter esse olhar para se posicionar de uma forma mais assertiva no mundo do trabalho. E para este bate-papo, trazemos dois convidados especiais. Luna Dias, acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda, que abriu a sua nova agência, e o professor Leônidas Albano, coordenador da incubadora de empresas da PUC Goiás. Sejam muito bem-vindos e obrigada pelo convite, por terem aceito o nosso convite, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre a incubadora de empresas, poder trazer também alguma novidade, né, que a gente está abrindo lá na incubadora, poder, na verdade, trazer uma oportunidade de uma expansão de conhecimento para o aluno que está aqui na universidade, também para quem está fora, oportunidade de trabalho, novas expectativas, né, para esse mundo. Professor Leônidas, para início de conversa, como docente, eu queria assim, que você trouxesse aqui para nós uma bagagem conceitual sobre o que é empreender. Hoje a gente percebe, assim, no nosso contexto contemporâneo, que o conceito, a forma de empreender está muito atrelada também à inovação. Queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre o cenário que a gente vive e quais mudanças que mais impactaram a forma de empreender atualmente. Sim. Empreender, primeiro, é realizar, mas é realizar com uma característica de transformar, né? E transformar no sentido da inovação, trazendo algo novo que seja aplicável ao mundo cotidiano, né? Então, para nós aqui hoje, a gente tem um cenário muito propício para quem quer empreender e desenvolver o empreendedorismo inovador. A PUC Goiás, ela participa de uma maneira muito ativa dentro do ecossistema goiano de inovação. É um ecossistema que está sendo estruturado por um dos polos mais importantes de inovação no Brasil, que é o Distrito de Inovação de Recife. Também o governo do estado de Goiás tem instalado uma política nova de estruturação desse ecossistema e também a Prefeitura de Goiânia. Então a gente tem aqui a participação ativa de uma universidade dentro de um pacto de inovação, a presença muito forte, marcante do governo do estado, também da Prefeitura. Então é um momento ótimo para quem realmente quer pensar novos negócios, fazer desses negócios algo que seja inovador. E para nós é fundamental que tenha uma característica, que o empreendedorismo inovador gere impacto socioambiental. Ou seja, que ele seja sustentável no seu tripé, social, ambiental e econômico, e que aquele realizar esse desenvolvimento de uma cadeia de processos que realiza aquilo que eu de fato pretendo, gere na sociedade, no coletivo, um impacto sempre positivo. Então a universidade tem esse compromisso direto. E toda a cadeia, esse ecossistema que está em torno desse projeto, tem somente favorecido para criar nesse momento talvez uma janela de oportunidade para quem está entrando. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Ótimo. E Luna, você já é estudante, né, do curso de Publicidade. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua agência, né, que você tem junto com a Laura, que é uma estudante também de Publicidade. Hoje ela, infelizmente, não pôde estar presente. Mas conta pra gente como que surgiu essa iniciativa desse projeto, o que vocês também fazem, assim, quais são os trabalhos que vocês pegam. Dá, assim, uma passada por cima pra contar pra gente. Então, ano passado, a gente abriu a Caos, a nossa agência. É uma agência de publicidade, mas hoje em dia a gente é mais focado pro social media. A gente abriu com esse intuito de mexer mesmo com redes sociais. Até então era onde a gente se sentia confortável, porque tanto eu quanto a Laura, a gente se conheceu no estágio. A gente fazia estágio para uma empresa e aí ali a gente fazia a social media daquela empresa e a gente se deu muito, muito bem.
A gente se conectou muito rápido durante aquele processo ali que a gente era de estagiária e tudo mais, era o tempo inteiro juntas. E a gente teve essa ideia, porque a gente via que, assim, no estágio era algo muito interessante, era uma oportunidade muito legal pra gente. Eu estava no primeiro período, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu falo que eu pulei um pouco de etapa e fui muito rápido, porque antes mesmo de começar as aulas da faculdade do primeiro período, eu já estava estagiando. E aí eu acabei conhecendo a Laura aqui naquele momento. Mas ali a gente via que era uma oportunidade muito bacana, mas ao mesmo tempo nos limitava, porque é um emprego, é algo mais formal, então você tem que seguir regras e, enfim. A gente via muito potencial de fazer algo nosso, onde a gente iria montar o caminho, a trilha do que a gente iria fazer. E aí a gente viu a oportunidade de abrir uma coisa nossa. A gente teve a ideia logo de cara, assim, a Laura que começou com essa ideia, ela que plantou essa mentira na minha cabeça, porque se não fosse a Laura, eu acho que eu não iria ter essa coragem tão rápido, assim, logo no primeiro período de faculdade. Aí ela começou a falar assim, por que a gente não abre alguma coisa nossa, uma agência? E aí eu falei, eu fui de cara também, assim, eu fui de cabeça nessa ideia. E aí a gente começou a trabalhar um pouco esse processo, ambas saímos do nosso estágio e ficamos ali mais ou menos em um período de um mês planejando tudo que a gente iria fazer, qual que seriam os nossos serviços, o que a gente iria oferecer. E aí, hoje em dia, a gente, né, trabalha com social media, mas a gente também tá meio que migrando pro marketing. Então, acaba que a gente acabamos de fechar um contrato com uma nova cliente de marketing mesmo, então a gente vai participar do marketing da empresa dela. E aí, foi isso, assim, a gente entendeu que a gente queria abrir. Foi um tempão para escolher nome e tudo mais. A gente entrou em contato com a Luciana, que é a nossa coordenadora de publicidade. E a gente quis apresentar a ideia para ela e apresentar, porque a gente queria ter um aval também da universidade, da PUC, pra gente, tipo, não, vocês estão fazendo certo, tipo, vai lá, a gente dá esse apoio para vocês. E aí a gente foi e abriu a Caos, dia 8 de novembro do ano passado, na universidade. A gente fez a nossa abertura, a gente entregou picolé para todo mundo, fez uma festa ali, juntamente do centro acadêmico. E aí foi a abertura ali da Caos mesmo. Nossa, 8 de novembro, parece que vocês já fizeram tanta coisa, já Sim. teve tanta... É legal. E qual é a grafia da Caos? A grafia. Isso, como que escreve o nome da... CKAOS. E o Instagram de vocês é esse? Isso, Caos, Agência Caos. Agência Caos. Mas todo mundo acha que é caótica, né? Porque elas têm um Sim. quadro, elas sempre falam, todo mundo chama e fala assim, vocês são As meninas da agência Caótica. A gente Mas tem um professor de atendimento publicitário, ele só me chama de senhorita caótica. É o tempo inteiro, assim, acabou que ficou, o quadro, ele cresceu, ele ficou maior do que a própria agência, assim, eu acho. Que é um quadro que a gente posta toda segunda-feira, um pouco das notícias do mundo publicitário. Então, para quem está empreendendo também, para quem tem o seu empreendimento, seja lá qual for a área, se você trabalha na área da moda, da nutrição, enfim, qualquer área, a gente tem aqui mostrando quais são as tendências do mundo publicitário, da publicidade, e onde que as pessoas estão indo. E aí a gente posta toda segunda-feira num vídeo bem dinâmico, assim, bem engraçadão, falando sobre as notícias do mundo publicitário, propagandas que ficaram famosas. E aí o Caótica ficou mais famoso que a própria Caos. É bom que associa também, né? Sim, com certeza. Professora, achei interessante a aluna falar desse incentivo que ela recebeu aqui, também de utilizar os espaços da universidade para fazer a divulgação, né? E se a gente pensar assim, no âmbito institucional, a universidade incentiva o empreendedorismo por meio de diversas iniciativas, né? Sim. A gente pensar projeto pedagógico dos cursos de graduação, as disciplinas, não só os cursos que trabalham essa parte de administração, de gestão, medicina veterinária, por exemplo, eles têm a disciplina de empreendedorismo, né? E outras iniciativas também, eventos que a gente cedia, participa, as empresas juniores. E uma dessas tantas iniciativas é incubadores de empresas, que você coordena atualmente. A gente falando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Você falando que está com uma nova visão, recebendo mais de 70 voluntários. Então, conta pra gente qual que é a missão da incubadora, o que que vocês fazem aqui, pensando também no nosso estudante que não sabe que essa oportunidade existe. Justamente. Nós estamos numa universidade. Então, não é só sala de aula, não é só ensino. Tem pesquisa, onde se aprende tanto quanto no ensino, e tem extensão, onde também aprende valores, inclusive, para a vida, né, que vão muito além daquele conteúdo formativo específico daquele curso.
Mas tem a inovação que perpassa todo o tripé. Está presente no ensino, também na pesquisa, também na extensão. Porque a gente tem uma rede da inovação aplicada aqui dentro da universidade. Os projetos integradores cada vez mais estão mais próximos da inovação. Os projetos integradores que reúnem várias disciplinas de ensino, né? Também os grupos de pesquisa e a Street Senso também cada vez mais próximas. Também a extensão, principalmente por meio do voluntariado, né? A gente está recebendo agora mais de 70, né, estudantes do voluntariado, e a nossa missão é qual? É transformar uma ideia em um negócio e fazer com que esse negócio gere inovação. Então, para a universidade, a gente tem um grande interesse de gerar impacto socioambiental, mas com patentes, com registros de propriedades intelectuais. Dentro desse processo, da ideia até o negócio, a gente tenta construir alguns passos. Primeiro, a gente fornece conhecimento. Depois, a gente fornece capital financeiro para aquele negócio. Depois a gente fornece infraestrutura. Então, olha só, o produto é muito bom. Não tem como não comprar. Eu costumo falar assim, é muito fácil vender porque o produto é bom. Você tem 3 ciclos dentro de um programa de incubação. No primeiro ciclo você tem a ideação, no segundo você tem a tração e no terceiro a aceleração. Na ideação você tem ideia, e aí pode participar estudante, professor, já participa hoje, né? Estudante, professor, comunidade externa, tenha a formação acadêmica que for, primeiro grau completo até pós-doutor, participa com a gente. Então você tem, no primeiro ciclo, ideação. Eu tenho uma ideia de negócio, mas eu não tenho CNPJ aberto, ou tenho CNPJ, mas não sei sobre inovação. Ou até sei sobre inovação, mas nunca captei recurso público, não participei de nenhum tipo de premiação pública, portanto estou fora do ecossistema goiano de inovação. Seu lugar é a ideação. Geralmente é a porta de entrada de todos. No segundo ciclo, a gente tem a atração. Na tração é a incubação propriamente dita. Ali você já tem CNPJ aberto, você já recebeu algum recurso público, você já recebeu alguma premiação externa de alguma entidade governamental ou não governamental, ou você já tem algum grau de maturidade, seja no desenvolvimento do produto ou serviço, ou na própria equipe que está desenvolvendo o negócio. Na aceleração, você tem uma empresa estruturada, consolidada, com mais de R$1 milhão de faturamento no ano, você está querendo saltar para 10. Então você está no patamar, você está querendo alcançar um outro patamar, né? Para o primeiro ciclo da ideação, eu não consigo entregar recurso financeiro para quem não tem conhecimento para gerir. Eu primeiro tenho que entregar para ele conhecimento. Lembra aquela pessoa que ganhou na loteria, mas perdeu tudo? Né? Então, primeiro eu tenho que dar conhecimento a essa pessoa. Então, tem uma série de ciclos formativos, a participação de vários parceiros do próprio ecossistema goiano, que atuam junto, até concomitantemente, e é uma carga muito densa de formação. O objetivo é transformar essa ideia em uma empresa capaz, ou uma organização capaz de captar recurso público. Por que captar recurso público? Porque não é a hora de entrar um investidor. Porque o investidor, se ele entra muito no início do negócio, ele ganha uma fatia muito grande, a um preço muito barato. E também não é a hora de tirar dinheiro do próprio bolso, já que o governo tem disponível recursos não reembolsáveis, aplicáveis a negócios dessa natureza. O que é isso? Eu quero dizer que você pode captar 50, 100, 200, 500 mil reais. A gente tem incubados que já captaram mais de 5 milhões de reais de recurso público, onde ele utiliza esse recurso na própria empresa e não precisa devolver esse recurso. Não é financiamento. É recurso público não reembolsável, ou seja, eu não preciso devolver esse recurso. Se eu tenho essa expertise, se eu construir esse conhecimento com essa expertise, eu consigo atrair recursos. Com esse recurso, a universidade traz equipe de um ano, professores, especialistas da área para acompanhar o negócio, laboratório, estrutura laboratorial também está à disposição dessa empresa. Lá na primeira formação, tem tutores, assessores, mentores, que vão desenvolver esse negócio junto com quem está propondo. Então imagina, é uma estrutura que fora daqui você não tem. E aí com um único detalhe, com mais um detalhe na verdade, né? A maioria dos programas de incubação fora daqui
fazem uma seleção muito rígida na pré-incubação. A pessoa está começando o negócio, ela já tem que ter ali um certo grau de maturidade para poder apresentar uma proposta madura. A gente constrói a proposta da pessoa dentro do programa de incubação. Então a gente é mais inclusivo nesse sentido. Eu tenho uma ideia, eu não sei como. Cara, vamos trabalhar juntos. Sabe, juntos a gente chega lá. Agora, vamos ver se o tempo, o que o tempo diz, né? Porque, imagina só, para você poder entregar igual agora, proximamente vai abrir o programa Centelha 3. É um programa que dedica R$60 mil para a empresa, recurso não reembolsável, mais 26 mil para a própria equipe de trabalho ou contratação de consultores externos, né? Se você for pensar bem, R$86 mil de lucro líquido numa empresa, destinado especificamente para um projeto que é novo, significaria, no mínimo, que essa empresa teria pelo menos o dobro desse valor, né, em caixa para poder aplicar em novos projetos. Se você fizer as contas e verificar a margem de lucro que cada empresa tem geralmente, você vai precisar de algo em torno de quase R$900 mil de faturamento ano para você ter, ao final de um ano, esse recurso de R$86 mil aplicável em um novo projeto na sua empresa. Só que detalhe, essa empresa ainda nem existe. Então você não precisou passar todo um período, conseguir R$900 mil de faturamento ano, para ter então 86 mil, que é um percentual baixo, mas é pelo menos metade, 50% do lucro dessa empresa, para aplicar num novo negócio. Eu tive uma ideia, eu fui acompanhado pela universidade, recebi o apoio dela, recebi recurso, de lá recebi estrutura. Poxa, eu estou falando que o produto é bom, nem estou falando da gente não. Sabe assim, fora daqui tem muita coisa boa também. Mas, sinceramente, esse modelo de negócio da incubadora só pode dar certo. Porque o que a gente está entregando é muito bom, né? Então, veja bem, a gente tem, inclusive, alunos que estão na universidade, mas estão só na sala de aula, não participaram da iniciação científica, não conhecem os programas de extensão. Nós somos número 1 em extensão do Estado, desde que a universidade foi formada. E não conhecem inovação, né? E tudo isso a universidade tem à disposição, né? Então, assim, que bom que a gente está aqui para poder fazer, né? Para poder mostrar para todo mundo tudo isso que está ao alcance de todos. Nem precisa ser aluno, imaginem. Comunidade externa pode entrar também. E quantos incubados atualmente? A gente tem 2 comunidades. Uma comunidade de 15 incubados no ciclo 1 e de 5 incubados no ciclo 2. A gente vai diminuindo a quantidade de pessoas em cada ciclo para a gente dar uma atenção mais focada e mais especializada. Do ciclo 1, nosso enfoque sempre é mais coletivo, mais geral. Então, por exemplo, no ciclo 1, a gente tem um GT de captação de recursos. Vai todo mundo para a mesa, ler os editais, estudar maneiras de desenvolver seu projeto para poder captar o recurso. No ciclo 2, não. O ciclo 2 é plano de trabalho individualizado para cada ideia. E já tem um projeto, já tem uma maturidade, já captou recurso. Então, ali eu consigo dar uma atenção especial. Mas o nosso grupo de assessores atende individualmente tanto o ciclo 1 quanto o ciclo 2. Eu tenho uma ideia e ainda está no início da maturação dela. Mas ainda assim, você tem assessores do campo do direito, contábil, econômico, financeiro, design, né, de produtos, de processos, da comunicação. Você tem de tecnologia da informação, né, informática. Você tem uma gama, gerenciamento de projetos, marketing, gestão de empresa. Então você tem uma gama ali de domínio do corpo técnico que realmente quem tem disponibilidade, quem tem interesse, olha, depois dessa imersão, a vida dessa pessoa não é assim, o que é transformado não é só a vida dela não, é a vida da família, vai tendo um desdobramento social que esse também é o impacto que a incubadora pode trazer. E, Luna, você e suas sócias são muito engajadas, né, quanto à Caus. E a gente sabe que a Caus está presente e vocês divulgam ela tanto fora e dentro da universidade. Tanto que na última aula inaugural do curso vocês estavam presentes, assim, divulgando mesmo a Caus. E eu queria que você falasse como você acha que essa visibilidade ia ajudar a impulsionar a marca de vocês. Então, eu acho que assim, quando a gente trata de publicidade e propaganda, a gente está falando de comunicação, né? E ser um aluno de comunicação é se comunicar.
Eu falo que é engraçado, assim, aquele aluno de publicidade que não quer participar da parte da comunicação, não quer se comunicar com outras pessoas que têm. Eu acho que é normal, né? A gente pode ter vergonha de falar em público e tudo mais, mas quando você faz publicidade e propaganda, um curso como esse, você não pode ter vergonha de falar com gente. E eu acho que, assim, isso que você estava falando é muito interessante, porque a universidade, ela dá muita oportunidade. E bobo é aquele que não pega essa oportunidade, porque a gente está tendo oportunidade o tempo inteiro. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa, tanto eu quanto a Laura, a gente vai atrás. Então, a aula inaugural, por exemplo, ela foi, a gente, assim que soube que estava tendo a aula inaugural, a gente já se pôs à disposição de, ó, estamos aqui para fazer a cobertura, para entrevistar, caso seja necessário, a gente vai fazer vídeo. Então, eu acho que a gente tem que buscar um pouco também as nossas oportunidades. Eu acho que isso que é sobre engajamento, sabe? É buscar a sua oportunidade. Não é ficar esperando que aconteça, que vão atrás de você, que busquem pelo seu serviço. Chegue e se apresente. Comunique. Então, eu acho que é muito disso, assim. A Caus, ela tem sido muito disso. Eu não sou, nem eu quanto a Laura, a gente... Acho que eu um pouco mais, porque eu sou uma pessoa mais comunicativa mesmo, é algo da minha natureza. Então, assim, eu utilizo da universidade, do ambiente acadêmico, como um lugar, porque eu sei que é aqui que começa o mercado de trabalho, sabe? A gente não tá aqui só para pegar chamada, a gente tá aqui também para fazer contato. E eu acho que, principalmente na área da publicidade, é uma área que é muito mais sobre quem você conhece, quem você, aonde você tá também, sabe? É uma área que você pode ser o profissional que for, se você não vai atrás das suas oportunidades, ou cria a sua própria oportunidade, você não vai ficar ali parado, sabe? É um mercado muito competitivo também. A gente tem uma gama e um leque gigantesco de onde trabalhar. Eu estava conversando com o professor Leônidas também antes de a gente começar. Ele falou, a publicidade ela é uma área que você, antes mesmo de se formar, você já pode atuar na área. Você não precisa, não é igual um médico, você precisa do seu CRM, você precisa da sua formação para atuar. Então a publicidade, ela me deu essa oportunidade. Eu acho que o engajamento da causa vem muito disso também. É da gente buscar as nossas oportunidades. Eu acho que até o fato da gente ter aberto a causa foi a gente indo atrás da nossa oportunidade, fazendo ela, sabe? Não é esperando que uma agência grande nos contrate para que a gente consiga aparecer. Não, se você não tá achando se não está tendo essa oportunidade, crie você. Então eu acho que o nosso engajamento vem muito disso, assim, sabe? É da gente indo atrás. A gente, agora no carnaval, a gente fez uma ação junto da Red Bull, porque a Red Bull, ela tá muito presente ali no nosso campus. A gente tem, né, os meninos que fazem parte do marketing da Red Bull ali participando também. Então, quando teve o carnaval, eu tive a ideia de falar, vamos pro bloco, vamos fazer o Caótica, né, que é o nosso quadro da Caos do Instagram. Vamos fazer na rua. Vai ter carnaval, vamos fazer na rua e vamos atrás da Red Bull para fazer com a gente. Então, é muito disso, é ir atrás mesmo. O engajamento, ele vem do que você faz. Não é só quantas visualizações você tem, não é só quantos comentários você tem, compartilhamentos, é quanto você vai atrás dessas pessoas também, sabe? Para engajar com você. E acaba que empreender é isso, né? Agarrar as oportunidades e acho que também o networking. Sim. E é muito... Então, na incubadora, por exemplo, e nesses programas de extensão, bom que você faz muito contato. Sim. E é o que você falou. Com certeza, eu acho que utilizar do meio universitário, do meio acadêmico, como uma oportunidade infindável, sabe? Você tem muito o que fazer aqui. Tem muita gente para você conhecer. Eu tava falando que a gente acaba ficando muito no nosso grupinho ali, no nosso campus, no nosso curso, conversando com as mesmas pessoas. E é uma gama de oportunidade com um curso diferente. A incubadora mesmo é algo que, né, ela começou em um campus diferente do nosso. Então, assim, se você não for atrás de saber do que tá rolando, dos eventos que estão acontecendo nos outros campos, nos outros cursos, você vai perder muita coisa, sabe? Muito conhecimento também. O pessoal acha que networking é contato para fazer vendas, prestar serviço e tal. Nada disso. Isso pode acontecer naturalmente, a partir de um relacionamento. E networking é relacionamento. Então, assim, é incrível. Eu cresço demais. Porque imagina, minha formação como arquiteto, eu podia estar na prancheta fazendo projetos. Mas trasladar toda essa realidade para conversar com um cientista da computação,
Por exemplo, cientista da computação, depois você conversa com estudantes da medicina, depois de PP, depois de... É aquilo ali, cada um soma de uma maneira diferente. Sim. E tudo é muito bom, sabe? A gente tem um incubado agora que a ideia dele é o quê? Fazer monitoramento de lavouras por meio de drone. Mas ele fabricou o drone. Então, esse cara já é diferenciado, porque ele fabricou o drone, ele podia ter comprado. Ele fabricou. Sim. E que curso, professor? Ele é da computação. Ele é da engenharia elétrica, mas tem engenharia elétrica, ciência da computação, engenharia da computação. Então, são sempre formações muito diversas, né? De multiprofissionais. Né? Só que ele percebeu que o drone caía muito, quebrava. Muito caro fazer a manutenção do drone. Aí ele começou a fabricar as peças com design e com impressão 3D. Então, fabrica a peça para manutenção do drone. Só que aí ele não sabe quando que o drone vai dar problema e tal. Então ele buscou da China uma realidade nova que a gente está aplicando aqui dentro, assim, projeto de pesquisa dentro da PUC, para poder fazer o monitoramento da manutenção do drone via de um modo virtual. Ou seja, você tem um modelo virtual que acompanha por meio de sensores o modelo real, e o modelo real vai transmitindo para o modelo virtual todas as possibilidades de danos e de falta de manutenção. E no modelo virtual você vai simulando realidades. Então, sim, no final, agora vai fabricar componentes eletrônicos. Que, inclusive, a PUC agora está construindo um espaço, que é o Espaço Maker. É um laboratório de prototipagem, né? E esse nosso é especializado em fabricação de componentes eletrônicos. Aquelas plaquinhas verdes, marrom, azul e tal, que todo produto, aparelho eletroeletrônico tem. E a gente vai ser o melhor do Centro-Oeste fabricando isso. Porque é só tecnologia de ponta, já chegaram os equipamentos e tudo. Então, assim, isso vai ser fabricado aqui dentro. Imagina um aluno de engenharia elétrica que conversou com outro da computação, que veio mais um da computação, que também conversam com aqueles que estão nas ciências agrárias, que o produto dele, na verdade, é para agrárias. Vai nascendo uma ideia que disso, para a inovação, está assim, né? Já está acontecendo, na verdade. Esse, por exemplo, está no ciclo 2, né? Já ganhou premiação e tudo. Então, assim, quando você está lá, a gente, por exemplo, tem um coworking aberto para os incubados. Então, eu sou incubado, eu vou para lá, vou trabalhar lá, vou desenvolver minha ideia lá, de repente vem uma pessoa da enfermagem. Um aluno da enfermagem está na pré-incubação. Ele desenvolveu um software para surdos, mudos, autistas e para pacientes em não estágio terminal, mas pacientes que são internados com câncer, para que eles se comuniquem melhor. Então ele que é enfermeiro viu a dor na área da saúde, mas ele encontrou a solução no campo da tecnologia da informação, né, justamente na informática. Então, sim, esse viés de se encontrar com o outro que me complementa, isso sim é networking. Bom, professor, aqui falando de network, aproveitar o gancho aqui dessa conversa, eu queria fazer uma dinâmica com vocês dois, com a aluna e com o professor Leônidas. Luna, você disse que em novembro, né, que vocês abriram a agência. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam atualmente? E também, pegando o gancho dela, professor, assim, como se ela fosse um projeto incubado, assim, que caminhos, como vocês poderiam atuar em parceria, digamos assim, uma consultoria que você pudesse dar aqui para ela? Sim, bacana. Nossa, importantíssimo, preciso. Mas, Claro, bom, vou super aproveitar essa oportunidade. Eu acho que, assim, ambas começamos sem saber de nada, num campo vazio, assim, sem ter muita ideia do que estava fazendo, muito na emoção de vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma agência, mas como é que gerencia uma agência? Como é que prospecta cliente? Como funciona? A gente começou lindo, maravilhoso, temos um nome, temos a identidade visual, já tá tudo certo. E aí começou a prática, né? Começou a ir atrás de cliente, começou a chegar cliente, e começou, eu acho que hoje em dia a gente tem mais dificuldade, assim, mesmo na gerência acaba sendo mais uma questão de gerência de tempo, gerência de... organização, mais da organização mesmo. Somos duas ainda, vamos aumentar esse número de trabalhadores da Caos, mas, com certeza, mas por enquanto ainda, né, nós duas ali, então acaba que foi por um tempo, acho que a gente já conseguiu mudar e reverter essa situação, mas foi mais a organização mesmo.
Então, porque a gente não tá junto no mesmo ambiente, acaba que cada um fica na sua casa, né, trabalhando home office. E aí, quando falta na comunicação, às vezes, esse tipo de coisa, e olha que somos duas, né? Então, é muito mais fácil essa gerência. Então, hoje em dia, acho que a gente começou a encaminhar. A gente antes estava fazendo. A gente não tinha o CNPJ, agora temos o CNPJ. A gente começou a encaminhar e organizar tudo que tinha para ser organizado agora, assim, e agora tá correndo mais tranquilo, agora tá tranquilo. A gente já tá mais organizada, já tem, né, os nossos clientes certinhos ali. Mas o nosso intuito sempre é expandir, né? A gente tem muita vontade de expandir, a gente fala o tempo inteiro de como que seria mais fácil, porque acaba que a gente está sendo o gargalo da nossa empresa, que tudo passa pela gente, desde a criação, a execução, a entrega do nosso projeto passa pela gente e é executado pela gente. Então, eu acho que no momento acaba sendo a nossa maior dificuldade está sendo isso mesmo, para expandir. Como que a gente vai expandir? A gente acaba ficando com medo também. Então, ai, será que vai ser uma questão financeira? Sabe, também outro ponto, questão financeira, gerência do dinheiro, que entra, que sai, onde que investe, quanto que guarda, qual que é o lucro. Então acaba que esse está sendo, agora, no momento, está sendo a questão da maturidade do negócio mesmo. Pois é, que é um desafio, né? Sim. Porque assim, empreender, quando eu falo que empreender é realizar, é porque é tornar real. Né? Primeiro nasce no plano das ideias, no campo ideológico, depois se torna realidade de fato. Né? Agora, realizar com transformação social, econômica, é um desafio ainda maior. Construir um mundo sem sustentabilidade é muito mais fácil. É dessa maneira como a gente vem até aqui, né? Até aqui, assim, tem décadas, né? A sustentabilidade tentando encontrar espaço, mas até hoje a gente vê governantes que entendem que isso daí não deveria fazer parte da pauta, né? Então, assim, é um desafio também para quem empreende viver esses dois mundos, tanto como técnico como gestor. Então, como técnico, você fazer todas as mídias, desenvolver as artes, as campanhas e tal, tudo ok, como técnico. Mas como gestor, é isso daí que você falou. Então, por exemplo, lá dentro da incubadora, até convido você a participar, seria para mim uma honra. Né? Nossa, porque eu não sabia ainda. Tá vendo? Era uma questão de que eu não sabia. Foi só a falta ali de saber que existia. Justo. Com certeza estaremos lá. Até nisso a Dico tá ajudando, tá vendo? Porque o que acontece? Se você passar pelo ciclo formativo nosso, você vai ver modelos de contrato, você vai ver modelos de tributação, a que melhor atende você, do ponto de vista contábil. Então, comecei pelo jurídico, né? Sim. Depois, inclusive entre vocês duas, né? Porque, assim, entre marido e mulher, as relações já têm que ser tão claras, e é tão difícil. Agora, imagina entre sócios, que muitas vezes nasce assim uma sociedade. Não tem aquele crivo tão grande para dizer, não, calma lá, deixa eu escolher bem. Sim. Né? E as coisas têm que ser bem resolvidas enquanto a relação é boa. Porque quando vem um litígio, aí já é o problema. Né? Então, assim, todo modelo jurídico, modelo contábil para pensar a tributação, a abertura da empresa já aconteceu, mas a tributação ela pode ser modificada. Uhum. Também para cada tipo de serviço pode ter uma tributação diferente. A maneira de expansão dessa empresa. Agora, os indicadores financeiros e econômicos, eu vou te falar a verdade, sem nenhuma mentira. Eu vi a apresentação do projeto integrador de engenharia de produção. Gente, os indicadores econômicos e financeiros que eles trabalham com os alunos de graduação, que eles têm um projeto de desenvolvimento de empresas dentro do próprio curso. Uhum. Aqui é a inovação lá no ensino, né? Aqueles indicadores, eu vejo muitas empresas de fora que faturam 3 milhões anos que não tem, né? Então, ó, gerenciamento de projetos, que a gente tem o PMI, o Sebrae junto com a gente, as patentes, propriedades, inclusive autorais dos produtos que você desenvolve, porque tudo tem propriedade intelectual naquilo que você desenvolve, né? Seja pela ABL, seja pelo INPI. Então, verificar essa possibilidade de registro daquilo que vocês fazem. Ou seja, é um trabalho na gestão como um todo, 360 graus. Agora, mais que isso, é aquela conversa de quem está conversando com muita gente e está absorvendo de vários lados, que vai levar para você a possibilidade de você sair do estado de uma prestadora de serviço, onde você tem vários concorrentes, e pode fazer benchmark de várias formas, mas você trazer para o plano da inovação. Ou seja, o Steve Jobs não era o melhor, ele era diferente.
sabe? O Oscar Niemeyer não era o melhor. Do seu Costa foi muito melhor, ganhou o concurso e fez Brasília pelo concurso. Oscar Niemeyer não era amigo do presidente. Não é desmerecendo, ele era muito bom, mas ele fez diferente, sabe? E essa diferença com impacto e com aplicação na realidade pode ser você o benchmarking do seu concorrente, em lugar de ser você a estudar o outro, os outros vão te estudar, sabe? Sim. Esse processo ele vai acontecendo aos poucos, depende do amadurecimento da própria equipe, mas o que pode ser entregado durante esses ciclos é realmente o diferencial para a sua vida e para a vida da empresa. Sim, e eu tava conversando esses dias com a Laura, a gente teve um dia que a gente sentou assim para conversar e falar pouco da empresa, onde a gente tava chegando, onde que a gente quer ir e tudo mais. E eu falei para ela assim, a Caos hoje em dia para mim, ela nunca foi, mas ela não é uma brincadeira, né? Não é duas universitárias super empolgadas abrindo uma empresa de fantasia, sabe? Para mim, ela é uma empresa com potencial. Eu vejo o potencial na minha empresa. Eu sei que a gente consegue chegar longe. Eu vejo isso diariamente, assim, porque eu acho que também é uma questão de vontade nossa mesmo. Quanto que a gente quer, quanto que a gente se doa para nossa empresa. Então, eu sei que a Caos não é uma brincadeira. Não é uma coisa que vai terminar com a minha graduação e foi uma ótima experiência. É uma coisa que eu quero levar para frente e eu tenho planos futuros. E para alcançar esses planos, eu preciso ir atrás mesmo de regulamentação, eu preciso ir atrás de uma incubadora da vida. Algo assim que possa me ajudar, porque eu não sei de tudo também. A gente não pode. A gente precisa um pouco de humildade, principalmente quando a gente vai abrir uma empresa. Se você já não tem essa experiência, se você não entende do mundo dos negócios, que é o meu caso, é o caso da Laura, a gente não entendia disso. Foi mesmo uma ideia que a gente quis botar em prática e quis realizar e quis executar. Mas se você não entende, que você desça do salto um pouco e fala assim, vou atrás de entender, vou atrás de aprender, porque eu quero que isso daqui dê certo. E aí, assim, na história do nosso estado, a gente fazia parte da capitania de São Paulo, né? Minas, tudo era uma capitania só. Aqui para o interior do Brasil, a gente tem muita realidade de empresas familiares. Sim. São empresas que cresceram, mas cresceram de uma maneira muito doméstica, ainda não muito organizada. O cartão pessoal, o cartão de crédito pessoal, o cartão da empresa parece que é o mesmo. Eu uso o cartão da empresa para ganhar milhas e uso as milhas no meu compromisso pessoal. Sim. Né? Então, tem muito isso. A gente tem que sair desse lugar, sabe? Porque a empresa, se ela cresce bem naquele período sem organização, imagina com organização. Desde que a organização também não seja um limitante, né? Não exerça resistência às ideias, à criatividade, ao dinamismo que toda empresa tem que ter. Mas isso nunca é ruim, né? Assim, você crescer enquanto gestor. Fora, eu falei, inclusive, que isso pode ser algo para a sua empresa, mas também para a sua vida, porque a empresa ela existe hoje, pode ser que amanhã ela continue sendo o trabalho da sua vida e tal, mas tudo isso que você vai aprender não se aplica somente ao mercado profissional. Eu costumo falar assim, olha, plano de trabalho, projeto de pesquisa, projeto arquitetônico, planejamento estratégico, planejamento urbano, tudo na verdade tem uma raiz que é muito, que é a mesma na verdade, né? Muito próxima uma da outra, né? Muito semelhante uma da outra. Que no final, quando você vai fazer o planejamento para sair daqui, para fazer uma viagem a São Paulo, no final você passa pelo 5W2H. Sabe? E responder o 5W2H na planilha do Canvas Model é também uma outra estratégia aplicada a negócios que, na verdade, você pode aplicar na sua vida pessoal. Sim. Né? Então, assim, todos ganham. Perder não pode ser. Assim, tendo acesso a todo esse conhecimento, perder você não vai. Né? E aí, pasmem, eu não conheço de outras. Né? Assim, então, entre as que eu conheço, nenhuma fez isso. A PUC, entre as que eu conheço, foi a única que fez um projeto pós-pandêmico para a incubadora de empresas. Entendeu que o mercado precisava de um auxílio maior. Né? E aí a PUC abriu para que tudo isso acontecesse de maneira gratuita. Gente, tá fácil vender esse produto, não tá? Porque realmente todo mundo só ganha quando entra ali. Né? Agora, de graça, não pode ser. Então, assim, tudo isso tem prazo, né? Assim, não é que vai ser para sempre, mas hoje em dia é dessa forma. Então, você pega pela mão, a pessoa caminha junto, né? E dá os passos junto com ela. Essa pessoa
depois nosso intuito é que ela caminhe sozinha, ganhe sua própria sustentabilidade. E a nossa felicidade é ver essas empresas depois caminhando bem, que nasceram aqui dentro, né? Para a universidade vai ficar todo esse meio, toda a discussão que teve, a influência de uma startup dentro de um laboratório, onde participa também a Stricto Sensu, ela começa a modificar aquele cenário. Os alunos, quando lá no ensino, você, por exemplo, né, Luna, você lá entre os seus colegas, está modificando o estado deles, eles já deixaram de pensar assim, isso daqui é mais do mesmo, vou fazer de qualquer jeito. Não, parece que tem alguém ali que está me apontando um caminho diferente. Sim. Então essas coisas todas vão construindo uma outra universidade, né? Além daquilo que é palpável, né? Identificável e quantificável, que é patentes, aumenta o número de patentes, aumenta o número de propriedades intelectuais, de propriedades com direito autoral. Então, para a universidade também é bom, né? Então, assim, é bom para todo mundo. Inclusive, até quando eu falo também, o governo tem recursos, está sobrando recurso. O programa Centelha 2 tiveram 5 vagas não ocupadas, para ganhar R$ 86.000, né? Somente esse programa. Tem um monte de programa, tem 60 programas dentro do ecossistema goiano de inovação. Programas que dão formação ou que dão algum tipo de incentivo financeiro, inclusive, ou formativo. Então, assim, tem um leque de opções que a gente tem que fazer é conhecê-las e estar preparado para poder entrar. Porque faltaram 5 no Centelha 2, mas eram mais de 1.800 projetos. Era para contratar 50, no final contrataram 45, porque 5 dos selecionados não conseguiram, não quiseram desistir e tal daquela oportunidade, né? Tá vindo aí o Centelha 3. No Centelha 3, a proposta é que aumente o número de vagas, porque no Centelha 1 foram 25, no Centelha 2 foram 50, Centelha 3 que a gente espera é que aumente o número de vagas, mantendo o valor para cada projeto, né? E a gente está lá com o GT, orientando, pegando na mão, fazendo juntos. Então, com uma comissão de inteligência em captação de recursos, que isso é muito bacana, que assim, não é ler o edital e entender o edital, é ver o que está por trás do edital, o que significa cada palavra, a maneira de estruturar. Um texto jornalístico é diferente de uma redação dissertativa, que é diferente de um script de venda. Para o Instagram é um texto, para o TikTok é outro, pois para o projeto de captação de recursos também tem a sua particularidade. Então a gente está fazendo tudo isso para justamente fomentar novos negócios, que os negócios sejam negócios inovadores com impacto socioambiental e sustentáveis. E professor, quais são os setores mais aquecidos de aportunismo na área atual? Para quem quer começar um negócio? Então, ótima pergunta. Quando a gente verifica quais são o top 10, né, de empresas que mais ganham dinheiro e tal, a gente até verifica assim, olha, que está muito aquecido. Mas, vou fazer um outro paralelo. Onde estão os editais, que é onde o governo está olhando e dando oportunidades? Bom, primeiro, se nós estamos num país em desenvolvimento, sobra edital. Eu falo assim, com toda a categoria. Eu trabalhava na Espanha com editais públicos, quase que 100% dos projetos que a gente realizava na Espanha eram financiados pelo poder público, seja municipal ou federal, ou inclusive internacional pelo Banco Mundial. Veja bem, o Banco Mundial hoje tem um presidente brasileiro. Então, hoje, o cenário dos países em desenvolvimento, que antes olhavam o Brasil simplesmente com a oportunidade da Amazônia, agora é a Amazônia e também Cerrado. Então, você está num país em desenvolvimento, você está na região do Cerrado, então já tem muito recurso nessa área. Tudo aquilo que envolve agronegócio aqui em Goiás tem. Por exemplo, tem um programa que é parecido com o programa Centelha, mas ele é 100% para o agronegócio. Então, o agronegócio tem muita vazão. A área da saúde cresce demais e não existe edital que não contemple a área da saúde. A área da construção civil. Agora, IoT, machine learning, tudo que envolve informática, inteligência artificial, nunca falta. Sempre tem nos editais. Então, no final, o leque fica muito aberto. O espectro é muito grande, né? O que importa mais no meu projeto, quando eu concorro com outros, qual é de fato a minha capacidade de realização. Será que a minha equipe, eu sonhei muito alto, apresentou uma proposta ali, todo mundo imaginou que eu não fosse conseguir. Então não, tem que ter um equilíbrio, né? Entre aquilo que eu proponho, aquilo que eu sou capaz de desenvolver de fato. E
e se aquilo vai gerar algum bem para a sociedade. Porque se o recurso é público, o que o governo quer é que aquilo tenha um impacto positivo. Né? Positivo onde? Na geração de empregos, na diminuição, na melhoria do IDH, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, na diminuição das desigualdades. Então, eu penso assim, para poder resumir de uma outra forma, fazendo um outro paralelo agora. Se você abre a internet e lê e aprende o que são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, busca uma ou várias ODS, uma ou 3 ODS. Desenvolva seu projeto dentro daquela dor, daquela demanda. Não vai faltar recurso. Não vai faltar demanda social. Aí, às vezes você fala assim, não, mas eu não quero fazer um projeto para captar recurso público, depois tem que prestar contas, e não é tão simples assim, prestar contas, né? Mas no mercado privado, vai ter demanda para aquilo. Te dou um exemplo do mercado privado junto com o mercado público. Agora, esse último final de semana, a gente teve o primeiro hackathon, se chama Hackathon Go YTech. Hackathon promovido pela Prefeitura de Goiânia, com parceria da PUC e da UFG. E do governo do estado, por meio do Hub Goiás. Qual foi o tema? Resíduos urbanos. Tema da sustentabilidade. Impactava ali pelo menos 4 ou 5 ODS. Sabe? Então, ali teve recurso de premiação, ali teve visibilidade, o prefeito estava lá na abertura. O próprio prefeito falou, eu vou tirar do meu bolso e vou colocar mais recurso ainda. Quem trouxer projetos de soluções de reciclagem para sofás. Então, assim, você vê o governo público dando uma série de pistas para onde você deve ir. Né? No GT de captação de recursos, a gente vai mostrando um monte de editais. Vai mostrando, olha, aqui é uma área, ali é outra área, ali é outra. Mas, assim, abre lá. ONU, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Se você atingir pelo menos 3, digo que 3 porque os editais exigem, né? Que serão pelo menos 3. Você com certeza vai estar dentro de algum edital que tem recurso para você. Pegando esse gancho de tendências, Luna, sua agência foi criada dentro de um contexto de negócios digitais. Como que é trabalhar nesse cenário? Quais referências que vocês buscam atualmente? Então, a gente começou, né, com o intuito de trabalhar somente com social media, porque é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Né, gestão de mídias sociais e cada vez mais a gente vê mais social media, só que acaba que o social media ele não está sendo tão... Qualquer pessoa hoje em dia vira social media, independente. Ela pode ser formada em engenharia civil e ela aprendeu a mexer no Canva e ela se denomina social media e aí por isso ela já está mexendo e gerindo redes sociais. Então eu acho que o que a gente vê, o nosso intuito da Caos com a gestão de mídias sociais é mostrar que não é tão simples assim. Precisa ser um pouco mais organizado e a gente precisa pesquisar tendência. Hoje em dia, com o aumento das redes sociais e com o aumento de visualização, né, por minuto, com o TikTok principalmente, né, que foi uma rede social que mudou a forma que o mundo anda, é sempre uma coisa nova muito rápido. As tendências vão mudando rapidamente. Atualmente, quando se trata de rede social e quando se trata de vou fazer marketing da minha empresa. Se você não está ligado no que está acontecendo agora, hoje, você já perdeu seu tempo, o que você fez, o que você gravou ontem, hoje já não vale mais. Então, eu acho que isso de tendência é a gente ficar o tempo inteiro pesquisando e olhando dado. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que te mostram mais ou menos a sua área. Então, por exemplo, a gente tem uma cliente que é psicóloga. Então a gente vai atrás do que é tendência nesse meio, de quem consome esse tipo de conteúdo, o que está consumindo, quais são os temas mais procurados desse conteúdo, e a gente vai fazer algo nesse estilo. E é o tempo inteiro, assim, tem que ficar antenado mesmo. Eu falo que eu tô no celular, mas eu tô trabalhando, sabe? Eu tô no TikTok, mas eu tô trabalhando, porque eu tô vendo o que tá acontecendo, qual que é o áudio que tá sendo mais utilizado, por que tem tal vídeo que tá todo mundo comentando. Às vezes eu até me cobro, assim, né? Porque é um mundo tão cibernético, assim, é o tempo inteiro no celular, que às vezes você não sabe de algum meme,
eu me sinto como, nossa, cara, por que que eu não sei disso? Eu trabalho com isso, eu preciso saber. Alguém fala alguma coisa, eu não entendi, eu fico, eita, será que eu me perdi aqui? Eu não peguei esse meme aí. Como é que eu vou utilizar isso com os meus clientes? Então, é o tempo inteiro indo atrás de informação. É um pouco cansativo, porque muda muito rápido. O prazo de tendência hoje em dia tá cada vez mais curto. Isso vai pro mundo da música. Eu vejo no mundo da música, tanto que é engraçado. Antigamente a gente tinha músicas que lançavam e ficavam por anos tocando na rádio. Hoje em dia, cada dia é uma diferente. É um hit diferente, é uma música diferente, todas muito parecidas. Muito parecidas. Porém, é diferente. Então, se você não pega ali no momento que tá no auge, passa. E você fica pra trás, sabe? Então, trabalhar com rede social o tempo inteiro, é antenado o tempo inteiro, pesquisar o tempo inteiro, tá ali mesmo postando o tempo inteiro. Às vezes a gente até se cobra, porque a gente acaba postando os nossos clientes e esquece de postar pra gente, né? Falta o tempo pra fazer as redes sociais da Caos. Então, mas é isso, é um trabalho diário, noturno, o tempo inteiro, pesquisando, indo atrás de tendência. É rápido demais. Às vezes também, isso dos 5 minutos de fama se tornou uma coisa tão palpável agora, porque qualquer pessoa pode ter muitos seguidores do dia pra noite e ser relevante durante um curto período de tempo. E se não souber aproveitar desse curto período de tempo e não souber estender esse período também, estender a carreira, não vai pra frente. Porque às vezes eu chego pra você e falo assim, você conhece fulana, arroba tal? Você nunca ouviu falar. Pois é, ela tem 10 milhões de seguidores. Isso é muito comum. Anos atrás, poucos anos atrás, se você fala assim, tem uma pessoa ali com 1 milhão de seguidores, eu acho que grande parte das pessoas sabiam quem era. Agora, 1 milhão de seguidores se tornou os novos 1.000 seguidores, sabe? A quantidade de gente com 1 milhão de seguidores é loucura. E eu não sei quem que é essa galera que tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, nunca nem vi. Então, se você não pesquisa o tempo inteiro, se você não vai atrás e vê o que tá acontecendo, o que tá todo mundo falando sobre todo tipo de assunto, você fica pra trás, cara. Eu acho que realmente, nossa, hoje em dia, se você não acompanhar o time, você fica pra trás, é justamente isso aí. Às vezes, as minhas irmãs mesmo falam um meme assim, que eu fico assim, gente, que meme é esse? E elas, nossa, mas tá todo mundo na internet falando, e eu fico... Eu não estou sabendo disso. Cara, sentimento excluído, né? Tipo, todo mundo não faz parte do... Você vira uma pessoa excluída mesmo. As pessoas se comunicam hoje em dia em uma linguagem por memes, que se você não viu, cara, você não entende. É como se estivesse conversando em outra língua. Você Às não vezes nem entende. rola o diálogo, né? Ficou uma Sim. andando pro outro o dia inteiro. E Assim. é subnichado, né? Por exemplo, fui conversar lá com a comissão de comunicação da incubadora, eu falei, então, nosso Instagram e tal, não sei o quê. E elas, mas e o TikTok? Sim. Eu falei, poxa, eu não tenho TikTok. Como assim não tem TikTok? Não é? Pois é. E tem que fazer TikTok, porque se não fizer, hoje em dia tá por fora. Pois então assim, é muito subnichado, porque quem tá no Facebook também tem essa, né? Cada público tá no meio diferente. Sim, Então... com certeza. A gente tem algumas clientes que elas vieram com a gente com a demanda do LinkedIn. E aí, tanto eu quanto a Laura, a gente ficou um pouco assim, caramba, o LinkedIn. Ele existe um público ali, muita coisa acontece ali naquela rede social. Muita coisa. Então a gente começou a pesquisar sobre o LinkedIn, porque não é algo que a gente está acostumado. Quando a gente vai falar de gestão de mídia social, a gente está pensando em fazer videozinho bonito. E o LinkedIn? E aí o videozinho bonito, ele engaja uma determinada população. Sim. Mas dependendo do cliente, essa não é o seu público-alvo. Então tem que buscar, né? Com certeza. Igual eu tinha falado, a gente tem uma cliente que ela é psicóloga, né? E hoje em dia parece que o público se tornou mais preguiçoso. O público em geral, as pessoas estão cada vez mais preguiçosas. Ler uma legenda grande não é algo mais legal. Então acaba que se você tem que pensar nisso tudo, cara. É muita informação para fazer um post, sabe? Um post ele é pensado e diversas vezes. A síntese da síntese. Sim, porque é em tudo. A quantidade de texto, de letrinha que você coloca em uma parte de um carrossel é muito importante. Ele denomina, ele vai determinar se as pessoas vão rolar pro próximo ou não. E o engajamento que a gente estava falando é outra coisa muito importante, porque postei algo e não engajou. Isso é um problema. Por que não tá engajando? A gente tá postando frequentemente, no horário certo. Tudo isso é muito bem pensado. É o horário, é quantas
quanto a postagem, a identidade visual, os elementos gráficos, a música que você coloca também. O algoritmo vai mudando, né? O algoritmo, e a gente não sabe decifrar esse algoritmo, ninguém sabe. É uma coisa muito nova pra gente. O algoritmo, ele determina por você o que você vai assistir. Antigamente a gente ia lá e buscava. Aí eu quero assistir tal coisa. Hoje em dia ele aparece, ele fala, não, você vai assistir esse tipo de conteúdo aqui. É isso que vai aparecer pra você e você vai aceitar. Né? Hoje em dia, com o TikTok, com o Reels, ele determina pra você o que você vai assistir. Você dá mais ou menos umas dicas ali. Ah, eu tô gostando mais desse conteúdo aqui em TikTok. E ele vai começar a aparecer mais pra você. Mais esse conteúdo, mais esse conteúdo. E você vive num looping. Então, o engajamento também é disso. Vai engajar com quem busca esse tipo de informação. Quem tá nesse looping de tal assunto. Ah, eu tô falando sobre o assunto de gestão de mídias sociais. Estou vendendo curso sobre ser social media, né? Que é uma coisa extremamente comum, né? Curso para social media, curso para gestor de tráfego. Tudo que envolve marketing digital hoje em dia se tornou um pouco banalizado. Então, se você está vendendo esse conteúdo, você tem que saber comunicar com quem está procurando e de uma forma muito breve e rápida. O TikTok veio com isso também, né? De deixar isso que eu tava falando de preguiçoso, não quer ler mais um vídeo de 5 minutos. Não assisto nunca. Bastante um. Passou de 1 minuto, eu já cansei. Hoje, gente, olha o nível que chegou. O tamanho da minha testa, doutor. Ninguém vai ler. Chegou num nível que o TikTok ele te dá a opção de acelerar. Né? A gente tem de acelerar o áudio do WhatsApp também, né? 1 minuto do áudio é muita coisa pra gente. Então o TikTok ele te dá a opção de acelerar um vídeo de 30 segundos. Então a gente está vivendo numa ansiedade, então é tudo muito bem calculado para pensar o que vai engajar, porque vai engajar o menor texto com a música do momento, muito chamativo, que capta sua atenção logo nos primeiros segundos de vídeo. Se você vai fazer um vídeo, você tem que pensar no gancho do vídeo, porque as pessoas, o que determina a quantidade de visualização do vídeo são os 3 primeiros segundos daquele vídeo. Então, os 3 primeiros segundos daquele vídeo precisam ser muito bem pensados. Você tem que pensar numa frase de impacto muito boa. Você tem que vir com uma coisa contraditória, polêmica, que vai fazer com que a pessoa continue assistindo aquele vídeo. Então... Thumb, né? Com certeza. A capa, é tudo muito bem calculado. Trabalhar com rede social não é só fazer post bonitinho. Nossa, eu acho que o TikTok principalmente mudou nessa questão, porque acho que o TikTok é uma plataforma que não cria conexão com as pessoas. Por exemplo, você vê vídeos que você não segue as pessoas, às vezes você nem sabe, você curte os vídeos e você nem sabe. E, professor, como você acha que um negócio ele pode ir além do lucro e pode gerar uma transformação social? Nossa, acho que primeiro tem que ter uma mudança de realidade, né? De chip. A gente tem lá no nosso processo formativo, inclusive, uma formação humana, sabe? Que é uma mudança de realidade para poder pensar valores. A ideia é assim, ó, se eu soubesse o quanto... Se o malandro soubesse o quanto é lucrativo ser honesto, ele era honesto só por malandragem. E essa é uma verdade, né? Porque, assim, para estar no mundo do crime, cara, olha só, se a gente fizer um benchmarking dessas pessoas, elas morrem cedo. Elas vivem com alto risco. É um negócio que, se você colocar na mesa e pensar no planejamento estratégico, não vale a pena, sabe? Então, assim, quando você começa a colocar esse tipo de valor, no valor humano, no seu negócio começa a crescer por ele mesmo. E, assim, a gente estava falando de engajamento, de tudo isso, por trás, a gente está falando de uma sociedade que mudou. A gente hoje vive uma sociedade mais inclusiva, né? A gente vê dentro da sala de aula uma pessoa que acabou de chegar, que não conhece ninguém, é mais fácil ela encontrar um grupo para fazer trabalho. As pessoas estão mais abertas a se encontrar com o diferente. Isso significa que um negócio que tem um bom impacto social, um bom impacto ambiental, ele é mais valorizado. Porque já que eu vou comprar esse produto, por que eu vou comprar esse se aquele outro é tão bom quanto, só que além disso está ajudando aquelas famílias? Não está fazendo somente o dever, que seria entregar o produto ou serviço. Além disso, tem uma série de efeitos colaterais que são positivos. E se você trabalha isso na mentalidade do empreendedor, no final das contas, ganhar dinheiro se torna consequência natural. Não precisa ser o foco principal, sabe? Entrega um bom produto, distribui o bem por onde você passa. Olha, tudo aquilo ali que eu fiz, está vendo como que as pessoas ficaram? Você vai criando uma história de vidas, de pessoas,
Você não trata só de indicadores, de números, de coisas e tal, que são muito pouco sensíveis, né? Não, você está trabalhando com pessoas. E essa pode ser uma estratégia de um grande diferencial, né? E assim, trabalhar cansa, né? Ter disciplina não é fácil. Só que quando você vê a transformação nas vidas das outras pessoas, o seu motor de energia, sabe? O seu impulso, a sua inspiração, ela é muito maior. É muito maior. Então, assim, até mesmo trabalhar dentro da universidade, trabalhar fora, trabalhar onde for, né? Olha, o que eu estou fazendo, estou entregando com qualidade, estou ganhando dinheiro, tá, não sei o que, tal, tá ótimo, beleza. Mas quando você vê assim, ó, aí eu falo assim, do meu lado, que é muito mais fácil falar, porque arquiteto, quando entra na jogada, é porque a família tá bem, alguma coisa está acontecendo bem, né? A gente chega na hora boa, né? Geralmente é assim. Então, assim, a gente se despede daquele caso, deixando para trás uma história boa de vida, quando tudo dá certo, né? É o que a gente quer, né? Então, assim, os outros negócios também são assim. Então, como fazer é uma mudança de dentro para fora. Eu não consigo entregar aquilo que eu não tenho. Eu dou aquilo que eu estou cheio, né? Então, eu preciso me alimentar daquilo que de fato eu quero entregar. E eu tenho que querer entregar aquilo que eu quero receber, né? Então, assim, no final das contas, vale a pena, sabe? Vale a pena ser do bem. E eu complementaria também com o fato que hoje em dia as pessoas elas estão muito preocupadas com os valores de empresas. O que a sua empresa, quem está por trás da sua empresa e os valores dessa pessoa também contam muito. Hoje em dia a gente está numa fase e numa época do cancelamento, né? Então, se uma pessoa que veste a camisa de uma empresa tem certos valores que não condizem com o público que compra daquela empresa, eles cancelam a empresa porque, fulano, que é o CEO de tal empresa, apareceu em tal ambiente que não condiz com os meus valores e por isso eu não compro mais de você. Então, eu acho que as pessoas também estão muito preocupadas com os valores das empresas, com o que a empresa, porque a empresa ela não é só um CNPJ, tem gente por trás. Do ser humano. Exatamente. Você viu a queda da bolsa da Tesla, né? Quando começou agora o governo Trump. Sem analisar se é bom, se é ruim e tal, mas existe o impacto de uma ação e reação. Com certeza. Então, eu acho que o valor da sua empresa também é parte do seu valor. E as pessoas estão preocupadas com isso. O seu público, quem vai comprar de você, quem vai ser seu consumidor, ele está preocupado com o valor de sua empresa. Hoje em dia, as empresas grandes vão atrás, quando é empresa, né, B2B, ela vai atrás de outra empresa que é compatível com o que ela pensa, né? É como se a empresa fosse uma mente pensante também. Justamente. E isso se reflete ainda com mais força na pequena empresa. Porque a pessoa que cria a empresa, o sócio fundador, o sócio proprietário, ele tem um impacto muito grande na imagem da empresa. Tem muitas pequenas empresas que a imagem do fundador é maior do que a imagem da empresa. Sim. A identidade do fundador é mais forte do que a da empresa. Então, assim, aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. E as pessoas me reconhecem por essa verdade e pela coerência da minha vida. Logo, vão pensar que a minha empresa também é da mesma forma. Isso é trasladado de uma maneira direta. Com certeza. Bom, gente, caminhando para a reta final do nosso episódio. Ai, um papo que rende tanto, né? Com certeza. Mas vou ficar horas. A gente queria deixar um espaço para vocês, professor. Quem tiver uma ideia, quer transformar no negócio, quais são os caminhos, contato da incubadora. Lembrando que fica na área 3, aqui na Praça Universitária, né? E a Luna também, Luna, quem quiser contratar os seus serviços ou seguir vocês no Instagram, também deixa os seus contatos. Beleza. Combinado? A gente tem fluxo contínuo, tá? De recepção de propostas, então não precisa esperar. Tem proposta hoje, pode entrar em contato hoje. Telefone 3946-1227. 3946, prefixo da universidade, né? 1227. Não, quero enviar um e-mail. incubadora@pucgoias.edu.br. Então é muito simples, né? incubadora@pucgoias.edu.br. Não quero entrar pelo Instagram. Incubadora PUC Goiás. É o nosso Instagram. Então, 3 canais aí. 3946-1227, incubadora@pucgoias.edu.br, incubadora PUC Goiás é o nosso Instagram. Pode entrar em contato a qualquer momento, que a gente recebe de braços abertos. Nosso prazer é receber vocês. Está bem, entrando em contato. Super interessado. Da Caos, em todas as nossas redes sociais, Agência Caos, Caos, CKAOS.
E o que a gente oferece é isso, é a gestão de mídia social e também o marketing, né? A gente tá hoje em dia indo também para esse lado, para quem tem uma empresa que precisa de ajuda para fazer campanha e fidelização de cliente. E tudo isso a gente está por trás da identidade mesmo da sua marca, tanto visual quanto a identidade mesmo da sua marca. Às vezes não é tão bem estabelecida no mercado. A gente está aqui para ajudar. E nos siga nas redes sociais, porque a gente posta bastante conteúdo toda semana. A gente tem o Caótica também. A gente tem também outro quadro que é o Canálise, onde a gente analisa marcas e tudo sobre esse mundo. Quem gosta mais de saber sobre tendência, mundo publicitário, propaganda e tudo mais, a gente tá ali para oferecer esse tipo de conteúdo também. Legal. Bom, e para encerrar, queria agradecer mais uma vez a vocês dois por terem aceito o nosso convite. E foi isso, foi uma honra dividir a mesa com vocês, ouvir vocês. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. É isso, até o próximo episódio, né? Sim. Obrigada.